Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara, sejam todos muito bem-vindos a mais um começo de estudos de texto com áudio, mais uma aula, mais um texto e hoje uma aula muito especial, um texto muito especial, porque pela primeira vez aqui a gente não vai estudar um conto, uma história, até agora foram contos, foram histórias, o que é muito legal, só que agora a gente vai analisar um Commencement Address. O que é um Commencement? Tá vendo isso aqui, ó? Commencement Address. O que é um Commencement Address? Isso aqui é um discurso de formatura. Eu já vou explicar. Basicamente, é tipo uma palestra e este Commencement Address é do Steve Jobs. Quem que é o Steve Jobs? Para quem não conhece, é o criador da Apple. Apple que faz o iPhone, o iPad, e principalmente o telefone, né? O iPhone. Inventou o iPhone, enfim, Steve Jobs, a Apple é uma empresa, uma das maiores, acho que é a maior empresa do mundo em valor de mercado. Acho que a Apple, a Amazon estão aí entre a Microsoft um pouco depois. Enfim, Steve Jobs, criador da Apple, ele já faleceu. E o Steve Jobs, ele deu um discurso de formatura, na universidade. Nos Estados Unidos é bem comum quando... eu não conheço muito assim, a cultura dos Estados Unidos a fundo, mas existem lá esses discursos de formatura. Quando os alunos lá da faculdade, da universidade vão se formar, alguém vai lá e dá um discurso de formatura para os alunos, encorajando eles. É muito legal, tem vários discursos, por exemplo, se você procurar no YouTube, tem vários discursos de pessoas muito famosas e um dos mais famosos é o do Steve Jobs. Então o título aqui do texto que a gente vai estudar, que na realidade é um discurso, é uma coisa que ele... Se você for no YouTube e colocar isso aqui, ó, Steve Jobs 2005 Stanford Commencement Address, você vai achar o vídeo deste discurso. É muito legal porque você vai poder pela primeira vez não só estudar o texto, estudar o áudio, mas também você vai poder ir lá no YouTube e assistir o próprio Steve Jobs fazendo esse discurso. Então é muito legal. A gente só não vai colocar o vídeo aqui dentro do curso por conta de direitos autorais e tudo mais. Então a gente vai trabalhar só com texto e áudio, mas você pode ir lá ver. Então assim, ó, primeiro de tudo, o nome aqui é Steve Jobs 2005 Stanford Commencement Address. Primeiro de tudo, Commencement Address significa... Commencement é a formatura, tá? Address é uma forma de dizer discurso. Porque é assim, Commencement Address, que seria discurso de formatura, a gente poderia chamar também, né, Commencement Address, de Commencement Speech. Speech é literalmente discurso, né? Então, Commencement Speech, e dá pra falar assim, tá certo? É discurso de formatura. Agora, por que ele falou address? Address, a palavra address pode ser endereço, né? O seu endereço onde você mora, mas existe o verbo address, que é você se endereçar a alguém, ou seja, você falar com alguém. E aqui esse address não é nem o verbo endereçar a alguém, mas é o ato de falar com alguém. Então é só uma maneira diferente de dizer discurso. Então um address pode ser um endereçamento, eu nem sei como traduz, um endereçamento, é um discurso que você dá para alguém. Então, Commencement Address é o discurso de formatura. Existe outro jeito de falar, que é Commencement Speech, que também significa discurso de formatura. Stanford é o nome da universidade, tá? Onde ele fez esse discurso, e o ano 2005. Então, por isso que se chama Steve Jobs 2005 Stanford Commencement Address. É o discurso de formatura em Stanford, que é a universidade Stanford, em 2005, do Steve Jobs. Aqui o apóstrofo da ideia de posse, né? Steve Jobs. E aí ele nem colocou outro S aqui, porque Steve Jobs já termina com S, né? Steve Jobs. O nome é Steve Jobs. Já termina com S, então só bota o apóstrofo aqui, tá tudo bem. Ok? Então agora que a gente já passou pela introdução, já falei qual que é a moral do título, qual que é a moral da nossa aula, vamos estudar a primeira parte deste texto. Texto muito legal, tá? É um texto assim que me ensinou muita coisa pra minha vida. Então você vai ver que não só você vai aprender inglês, mas você vai aprender várias lições bem interessantes, tá? Um texto que vale a pena ser estudado. E vamos aumentar aqui o tamanho da letra agora, né? Vamos aqui, tradicionalmente, né? Vamos para a letra gigante. Então vamos lá, o texto, ele começa o discurso falando thank you, obrigado, que a galera tá batendo palma. Se você ver o vídeo no YouTube, você vai ver. E aí, ele vai falar esta frase aqui. Como sempre, a gente vai quebrar a frase em partes para explicar, porque daí a letra fica maior também, né? Então vamos lá, ele fala assim: I'm honored to be with you today. Né? Isso aqui é literalmente, eu estou honrado
em estar com vocês hoje. Quando ele fala I'm honored, eu estou honrado. Dá para traduzir como eu tenho a honra, né? Mas literalmente é eu estou honrado. I'm honored. Detalhe na pronúncia de honored, não é honor, honor. Eles falam, é tipo, quer ver? Se eu pegar a transcrição fonética de honor, que é honra, só honor, você vai ver que ela é, cadê? Peraí, a transcrição fonética de honor, só essa palavra aqui, ó, tá? Honor, né? Honra. É assim, ó. Honor. Então não tem H, é um A. É o mesmo A de father, a palavra pai. Father. Aí tira o F e fala A. E aí, ó. Honor. Honor, tá? Honor. Então ali é honored. É o verbo honrar, né? Então ele falou, I'm honored. Honored, tá? Não fala, não tem esse H de, não é tipo history, que é história, por exemplo, tem não, é honor, como se não tivesse, como se fosse um A, né? Honored. I'm honored. Eu estou honrado. To be, honored to be, honrado em estar with you today for your commencement, para a sua formatura ou cerimônia de formatura, né? Commencement é a formatura, a cerimônia de formatura. From one of the finest universities in the world. De uma das melhores universidades do mundo, né? Então, quando ele fala one of the finest universities, ele está falando uma das melhores, one of the finest. Fine, você sabe que a palavra fine quer dizer bom, bem, é muito comum. Como é que você tá? I'm fine, né? Eu tô bem, mas fine pode ser usado para indicar qualidade. Se algo é fine, esse algo é bom, é de qualidade. E aí quando você fala finest, você está dizendo um dos melhores, um dos mais... Finest é um adjetivo, quer dizer, é o superlativo, né? É o melhor, o de mais qualidade. Então quando ele fala one of the finest universities, ele está falando uma das melhores universidades, né? Esse finest é que está entre as melhores. Uma das melhores universidades no mundo. Então, I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Eu estou honrado de estar com vocês hoje para a sua cerimônia de formatura em uma ou de uma das melhores universidades do mundo. Aí depois tem as notas gramaticais aqui, ó, finest, o melhor, a melhor, é o superlativo, né? Foi isso que eu falei? Superlativo? Não sei se eu falei. Às vezes eu me confundo com nomes de termos gramaticais porque eu não sou o professor mais gramatical do mundo, né? Eu sempre simplifico as coisas. Mas depois você pode ler as notas, tá? Não deixe de ler as notas que elas ajudam bastante. Então, continuando. Aí ele vai dizer o seguinte. Truth be told. Essa frase é muito legal porque é literalmente verdade seja dita. Truth be told. Verdade seja dita. Só que a gente não fala em português assim, verdade seja dita. A gente fala para falar a verdade. Então, truth be told, I never graduated from college. Eu nunca me formei na universidade. Aqui tem dois detalhes interessantes. O primeiro é o college, né? College, você fala college. Não é colégio, tá? College é universidade. Tem duas maneiras de falar universidade. Você pode falar college, inclusive college é mais comum, tá? Mas você pode também falar university, né? Aqui tá no plural, universities, né? One of the finest universities. Mas você pode falar assim, ó, university, né? No singular. Ambas querem dizer universidade. Mas assim, nos Estados Unidos, até onde eu sei, o mais comum é falar college. Então, sempre que você ouvir college, lembra que é faculdade, universidade. Então, I never graduated from college. Eu nunca me formei. Graduated from quer dizer se formar em. E é engraçado, né? O verbo é graduate. Graduate, tá? Inclusive eu vou falar daqui a pouco um detalhe dessa palavra, mas mais pra frente. Graduate, é graduate. E aí é legal que é graduate from algum lugar. Quando você se gradua, quando você se forma, a gente fala se formar em. Eu me formei na universidade. Porque o na é o em a, né? Eu me formei na universidade. Eu me formei em tal lugar. Nos Estados Unidos é formar de. Eles não falam assim, graduate in blá blá blá, né? Graduar em alguma coisa. Tipo assim, em uma universidade. Ele fala graduate from a universidade, tá? Então é estranho, né? Eu nunca me formei da universidade. Ou seja, eu nunca me formei na universidade. Mas eles não falam na, eles falam from. Entendido? Então você graduate from alguma universidade. Então ele fala, truth be told, I never graduated, com som de D no final, graduated, exatamente, graduated,
com D, né? O T e o D, ted, graduated. I never graduated from college, graduated from college. And this is the closest I've ever gotten. Aqui, ó, esta frase é talvez a mais complicada do texto. Deixa eu ter que mostrar ela inteira assim, comprida na tela. Vamos lá. Então ele falou, ó, nunca me formei na universidade. E aí ele fala o seguinte, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Essa estrutura aqui, ó, the closest quer dizer o mais perto, tá? The closest, o mais perto. I've ever gotten é que eu jamais cheguei, tá? Então essa estrutura, ela pode confundir um pouco a sua cabeça, tá? Mas a gente vai abordar ela como uma coisa só. A gente não vai ficar pensando na estrutura. Porque assim, eu poderia explicar que na realidade existe um termo que é chegar perto, que é get, tipo assim, get closer, ou get close, pode ser chegar perto, chegar mais perto. Daí aqui eles fizeram uma variação desse termo, mas isso vai ficar muito complicado, é até difícil de explicar. Então, vamos assimilar essa estrutura aqui, ó. Vamos só assimilar essa estrutura aqui. The closest I've ever gotten. O mais perto que eu jamais cheguei, tá? Só como se fosse uma palavra nova que você está entendendo. The closest I've ever gotten. Se você aprender assim, que isso aqui significa o mais perto que eu já cheguei. Como é que fala o mais perto que eu já cheguei? The closest I've ever gotten. Acabou, tá? Vai ser muito mais fácil de você entender, vai ser muito mais fácil de você falar. O desenvolvimento do seu inglês vai ser mais efetivo assim. Então, assimila como uma estrutura só. Quando você for ouvir lá o Steve Jobs falando, simplesmente quando ele falar and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Você só sabe que ele falou o mais perto que eu já cheguei, tá? De uma formatura na universidade, ó. A college graduation. É uma formatura, uma graduação na universidade. Ok? E aí ele vai dizer assim. Então, ó, lembre-se. Estruturas complexas, a gente aprende a estrutura como um todo. Você vai ver que ao longo do tempo... Ah, Mário, mas eu quero saber a regrinha por trás. Não adianta, né? Mesmo que a gente ficar aqui meia hora para descobrir, desvendar a regrinha por trás disso, isso não vai fazer diferença no seu aprendizado. Você vai ter a ilusão que agora eu sei a regra, eu aprendi. Não. Isso aqui você só vai aprender através do costume. Você vai ouvir tanto essa estrutura e variações dela que uma hora você se acostuma com ela, né? E aí ela vira normal, você não fica mais perguntando por quê. Você simplesmente escuta e beleza, já sei. The closest I've ever gotten. O mais perto que eu já cheguei. Entendido? Aí, continuando. Ele vai falar assim. Today, I want to tell you 3 stories from my life. Hoje, eu quero contar para vocês 3 histórias da minha vida. Não tem mistério nenhum. Today, I want to tell you. Eu quero contar para vocês, né? Wanna é contração de want to. Ele poderia ter falado I want to. Poderia ter falado I want to tell you. Eu quero contar para vocês. I want to tell you. Mas ele contraiu. Ele falou I wanna tell you, né? Que é want to contraído. I wanna tell you 3 stories from my life. Hoje eu quero contar para vocês 3 histórias da minha vida. E aí ele diz assim. That's it. No big deal. Just 3 stories. That's it. É isso aí. É isso. No big deal. Essa é uma expressão muito legal. Big deal. Não dá pra... Deal seria uma... Deal pode ser um negócio, né? Tipo, de fazer um negócio. Tipo, você sabe quando você fala assim... você pode perguntar, por exemplo, pra alguém assim, ó... você tá negociando alguma coisa, fazendo tipo um acordo, alguma coisa, e eu pergunto, do we have a deal? Tipo assim, fechou? A gente tem um negócio. Literalmente, temos nós um negócio? Do we have a deal? Temos nós um negócio? É aquele, fechou? Fechou. Ou assim, deal? Deal fechar um negócio. Agora, no big deal, que seria não grande negócio, quer dizer nada demais, nada muito complicado, nada demais. Então ele fala, ó, that's it. É isso aí, né? No big deal. Nada demais, nada complicado. Just 3 stories. Só ou apenas 3 histórias. Okay? E aí ele fala assim. The first story. É difícil falar first story. The first story is about connecting the dots. A primeira história é sobre ou é a respeito de, né? The first story is about connecting the dots. É sobre conectar os pontos, tá? Dots são pontos. Existem várias maneiras de você falar ponto em inglês. Por exemplo, ponto final não é dot. Ponto final é period. Ou acho que na Inglaterra fala full stop também, se eu bem me lembro. E tem várias outras maneiras de você falar ponto. Pode ser spot, pode ser também talvez uma maneira de falar ponto. Eu lembro até que tinha uma imagem que uma vez circulou na internet que falava assim, em português a gente fala ponto. Em inglês tinha umas 8 palavras diferentes para falar ponto.
Então, para ver como às vezes a gente acha que o inglês é complicado, na realidade, às vezes tem palavras que em português tem uma palavra, em inglês tem 10 palavras diferentes. E tem palavras que em inglês tem uma palavra, em português tem várias diferentes. Então, por exemplo, bus stop, por exemplo, eu lembrei de outro que era ponto de ônibus, né? Em inglês é bus stop, que seria a parada de ônibus, mas em português a gente fala ponto também. Então, assim, em inglês tem muito, o que eu quero dizer? Em inglês tem muitas palavras para falar ponto. Uma delas é dot. Dot é literalmente, assim, pontinhos mesmo, entendeu? Se você faz um monte de pontinho na parede, você está fazendo dots, por exemplo, na parede. São pontinhos, não é ponto final, não é ponto de ônibus, não é o ponto da carne, não, são pontinhos mesmo, pontinhos. Então, connecting the dots é ligar os pontos. Se você tem um exercício, que você vai fazer aquele exercício de ligar tem uns livros que você liga os pontinhos, aquilo ali é connecting the dots, ok? Então, the first story is about connecting the dots. A primeira história é sobre conectar os pontos. E aí ele vai começar a contar. I dropped out of Reed College after the first 6 months. Aqui tem duas coisas interessantes, né? Ele fala, I dropped out of Reed College. College é a universidade. Reed é o nome de uma universidade que ele estudou. Então, Reed College é a universidade de Reed, tá? É o lugar onde ele estudou. E ele fala que ele dropped, isso aqui tem som de T, tá? Dropped, I dropped out. Isso aqui é um phrasal verb. O phrasal verb drop out. Drop out quer dizer você, neste contexto, quer dizer você abandonar, né? É usado principalmente com o sentido de abandonar os estudos, abandonar a universidade. Então, quando ele falou I dropped, com som de T no passado, I dropped out of Reed College, ele está falando, eu abandonei, eu parei de estudar, né? Abandonei os estudos da universidade de Reed, I dropped out of Reed College after the first 6 months, depois dos primeiros 6 meses. Detalhe na pronúncia da palavra months, a palavra meses, é o seguinte, a palavra mês em inglês, você fala month. Você fala man, isso aqui é um man, e o TH. Então, month. E assim, pessoal, eu sempre falo, não se preocupem muito com pronúncia agora, porque futuramente você terá aulas de pronúncia aqui dentro do nosso curso. É que a gente não está na época, digamos assim, você não chegou ainda no estágio, pronúncia é bem mais pra frente que você treina. Que é mais curiosidade mesmo. Mas é o seguinte, ó, month tem o som de TH. Quando você bota no plural, months, é difícil de fazer o TH e depois o S. Porque você tem que falar assim, man, aí o TH, e depois um S. Então fica months. Esse movimento com a boca é muito difícil. É difícil, inclusive, para os americanos. Então é muito comum, os americanos, o month, eles falam com TH, month. Agora o months, em geral, eles tiram o TH e falam T mesmo. Eles falam months, em vez de falar TH. Então, quando você for falar o plural de month, um mês, one month. Né? Agora, 2 meses, 2 months. Pode falar sem o TH, pode falar months que eles vão entender. Tá? Então, aqui, ó, after the first 6 months. Tá? Bem comum não falar com TH. Dá pra falar com TH também. After the first 6 months. Né? Aí você bota months. Aí só que tem que fazer a língua sai, ó, months, e volta pro S. Se você achar difícil, fala months, 6 months. Ainda mais pelo contexto, tá? Como eu disse, até os americanos costumam falar assim, sem esse TH, pro plural de months, ou months. Entendido? Então, I dropped out of Reed College after the first 6 months. Eu abandonei a Universidade de Reed depois dos primeiros 6 meses. Mas então, stayed, vamos pegar aqui, assim, vamos quebrar. Mas então, vou aumentar um pouquinho. Peraí. Stayed around as a drop-in. Então, stay around é ficar... Acho que a gente já viu esse phrasal verb aqui, stay around, né, em lições passadas que eu bem me lembre. Stay around, stay é ficar, permanecer, around é ao redor ou pelo local. Então, stay around é tipo assim, ficar por lá. Então, quando ele fala stayed, com som de D, but then stayed around. Mas então, eu fiquei por lá, fiquei pelo aquele local, stayed around as a drop-in. Drop-in é tipo um visitante casual, né? É bem parecido que o drop out, né? O verbo tipo abandonar, sair. Porque assim, drop out é você abandonar, cair fora. Drop out. Que drop também pode ser derrubar alguma coisa. Então é literalmente derrubar fora, cair fora, drop out. Agora, drop in seria cair dentro, né? Ou derrubar dentro. É você visitar. O verbo drop in é você visitar alguém casualmente, aparecer na casa de alguém. Isso é drop in.
Então, só que aqui não é um verbo, tá? Aqui é um substantivo. Tem até o hífen aqui, né? Drop in, aqui é um substantivo. E aqui quer dizer um visitante casual. Então, ó, ele stayed around as a drop-in. Eu fiquei por lá como um visitante casual, alguém que tava, né, não estava visitando oficialmente, for another 18 months or so before I really quit. For, né, essa palavra, acho que eu nunca falei isso aqui pra vocês, mas a palavra for, quando ela é falada rápida, ela não soa como for, ela soa como fur. Então aqui, but then stayed around as a drop-in for another, em vez de falar for another, né? Em vez de for another. Na hora que fala rápido, for vira meio fur. Então, for another 18 months or so. Literalmente, outros 18 meses, another 18 months, outros 18 meses, or so. Or so quer dizer ou mais ou menos. Então isso aqui, another 18 months or so, como eu disse, literalmente, outros 18 meses ou mais ou menos, por mais ou menos mais 18 meses. Essa é a tradução em português, tá? Por mais ou menos, mas tenta entender a lógica do inglês. For another 18 months or so. Por outros 18 meses ou mais ou menos. Ou seja, por mais ou menos mais uns 18 meses. Before I really quit. Antes de eu realmente sair e ir embora. Quit pode ser desistir, né? Pode ser também cair fora e ir embora. Okay? Então a frase inteira, né, ó. I dropped out of Reed College after the first 6 months. Eu abandonei a universidade de Reed depois dos primeiros 6 meses. But then, mas então, stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. Mas então, fiquei por lá como visitante casual por mais ou menos 18 meses antes de eu realmente cair fora, né? Desistir totalmente. Aí ele fala assim, so why did I drop out? Então, por que eu abandonei? Ele fez uma pergunta para ele mesmo, né? Why did I drop out? Então por quê? So why é por quê? Did I drop out é uma forma de fazer uma pergunta. Você usa o did para fazer uma pergunta no passado, né? Por exemplo, se eu quiser falar assim para você, por que você... Só a pergunta, por que você... Why did you... por que você fez isso? Why did you do that? Né? Esse why did you seria por que você... Why did you do that? Por que você fez isso? Por que você estuda inglês todos os dias? Why did you study English? Né? Seria assim, why did you study English every day? Tá? Não, na realidade aqui é porque você estudou. Desculpe, tá? Falei errado. Why did you study English? Why did you study English? Vamos botar um passado aqui. Essa faz ficar meio sem sentido, né? Mas só pra você entender a lógica. Why did you study English yesterday? Né? Por que você estudou inglês ontem? Né? Não faz muito sentido a pergunta, mas é só para você pegarem aqui o why did you? Né? Por que você... Aí pergunta no passado. E aí, claro que ali, né? Ele perguntou para ele mesmo. Então, why did I? Aí vira did I. Why did I drop out? Por que eu abandonei? Detalhe que o verbo aqui, como já usou did, o verbo não precisa vir no passado. Então, por que eu abandonei? Why did I drop out? E aí ele fala, it started before I was born. Isso, né? It é o que ele está falando, o assunto começou, it started before I was born. Antes de eu nascer, tá? Before é antes, I was born é literalmente eu nascer. Em detalhe que, quando você vai falar assim, eu nasci em tal ano, por exemplo, eu nasci em 1983, que é quando eu nasci. Você não fala assim, I born. Você fala, I was born, né? I was born, literalmente, eu fui nascido, né? I was born. I was born in 1983, é o ano que eu nasci, né? I was born in 1983. Eu nasci em 1983, né? Você fala I was born, eu nasci, né? Inclusive o ano, para você falar o ano, quando você vai falar assim 1983, você não precisa falar 1983, não precisa falar 1983. Quando você for falar o ano assim com 2 dígitos, você pode falar os 2 primeiros e os 2 últimos. Então, em vez de falar 1983, né, que seria 1999, você fala 1983. 1983, né? Então, I was born in 1983. Eu nasci em 1983. E aqui é before I was born, que é antes de eu nascer. It started before I was born. E aí diz assim, my biological mother was
Vamos quebrar aqui, ó. My biological mother was. A minha mãe biológica era a young, unwed graduate student. Uma estudante de graduação não casada. Unwed. Uma palavra não muito comum, quer dizer não casada, tá? Wed pode ser casado. É uma maneira diferente de dizer. Porque normalmente casado é married. Mas wed, só wed, também quer dizer casado. Não é tão comum. E unwed é não casado, solteiro, né? E young é jovem. Então, é uma estudante de graduação, solteira e jovem, ou não casada. My biological mother was a young, unwed graduate student. Minha mãe biológica era uma estudante de graduação, solteira e jovem. E detalhe na palavra graduate. Lembra que eu mostrei para vocês, a gente aprendeu agora há pouco o verbo, né? Graduar da universidade. O verbo graduar-se, se formar na universidade é graduate. Olha o 8 no final. Graduate. Esse é o verbo. Mas quando isso aqui for um substantivo, tá? Substantivo, então aqui é na realidade aqui é meio que um adjetivo, né? Graduate student, uma estudante de graduação. Mas não é um verbo, graduar-se, se formar-se, tá? Então quando for verbo essa palavra é graduate. Tem um A, esse A aqui tem som de A. Quando não for verbo, for substantivo, adjetivo, aí esse A não tem som de A, ele tem som de A. Então, em vez de graduate, fica graduate, tá? Graduate. E fica ut. Graduate student. Então, não é graduate student, não. O verbo se você falar eu me formo, I graduate. Agora, estudante de graduação, graduate, é um A bem fraquinho assim, graduate student. Se você prestar bem atenção, você vai ver. Quando ele fala se formar, ele fala graduate. Quando ele fala um estudante de graduação, né, ele fala graduate, sem wait, graduate student. Ok? Só um detalhe ali. My biological mother was a young, unwed graduate student. And she decided to put me up for adoption. E ela decidiu me colocar para a adoção. Tá certo que tá certo, né? And she decided to put me up for adoption. Ela decidiu me colocar para adoção. Não tem nenhum mistério aqui. She decided, ela decidiu. Put me up for adoption é o jeito que você fala, me colocar para adoção. Put me up for adoption. Colocar eu para a adoção. Put me up for adoption. Então, ela decidiu me colocar para a adoção. She decided to put me up for adoption. E aí ele diz o seguinte. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. Literalmente, ela sentiu muito fortemente que she felt very strong é forte. Strongly seria fortemente ou de maneira forte. Então, ela sentiu muito fortemente que, ou seja, ela sentiu muito que eu deveria ser, I should be adopted by college graduates. Eu deveria ser adotado por pessoas formadas na universidade. College graduates, né? Graduate é uma pessoa formada. Novamente, não é graduate, porque isso aqui não é um verbo. Então é graduate. College graduates. Ela sentia muito fortemente que eu deveria ser adotado por college graduates. So, everything was all set. Então, tudo estava totalmente preparado. Nenhum mistério aqui. Everything was all set. Tudo estava all set, quer dizer totalmente preparado. For me to be adopted at birth by a lawyer. Deixa eu quebrar essa frase. For me to be adopted at birth. Para mim ser adotado no nascimento. Birth é o nascimento, tá? Então, for me to be adopted at birth. Para mim ser adotado no nascimento. By a lawyer and his wife. Por um advogado e a esposa dele. Advogado é lawyer. Detalhe na pronúncia da palavra advogado, tá? Lawyer. A lawyer vem de law, que significa lei. Isso aqui é lei. A lei que você tem que respeitar a lei, né? E lawyer é advogado. Qual que é o detalhe na pronúncia? Não é law, tá? A pronúncia não é law. A pronúncia é law. Como se fosse assim, ó. Law. Não tem um L, né? É um L e um O. Law. É só isso. Parece estranho, mas é isso mesmo. Law significa lei. E aí, advogado, lawyer. Esse aqui é um year. Tem esse year. Então, law, lei. Lawyer, advogado. Então, everything was all set. Tudo estava totalmente preparado.
For me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Para mim ser adotado no nascimento por um advogado e sua esposa. Except that when I popped out. Com exceção de que, except that, com exceção de que, when I popped out, quando eu apareci. Aqui a gente tem um phrasal verb que eu acho muito legal, que é pop out. Tá no passado, popped out, esse ED tem som de T, então é popped out. When I popped out, tá? Phrasal verb, pop out. Pop out é literalmente assim, por exemplo, você tá na sua casa e aí, vamos supor, não sei se você tem filhos ou não, mas seu filho se esconde atrás do sofá, vamos supor que você tem alguém que você conhece. E aí a pessoa aparece do nada, assim, te dá um susto, se a pessoa aparece do nada. Esse aparecer do nada, tipo, ou sei lá, você abre uma caixa e sai um gato de dentro da caixa do nada. Isso é pop out. Pop out é tipo aparecer do nada, né? Se eu sumir da tela aqui assim, ó, aparecer do nada, isso é pop out. E ele usou aqui pop out pra dar a ideia de quando você nasceu, né? Porque você tava dentro da barriga da sua mãe e aí quando saiu do nada. É isso que ele quis dizer com pop out. Tem aqui uns exemplos também de pop out depois pra você ver nas notas, tá? Mas isso é pop out, é você aparecer do nada. Então, ó, except that when I popped out, exceto que, ou com exceção de que, quando eu popped out, quando eu apareci do nada, they decided at the last minute. Eles decidiram, as pessoas, os pais que é o advogado lá que ia adotar ele, they decided, eles decidiram at the last minute, no último minuto, tá? At, né? The last minute é o último minuto. At the last minute, no último minuto, that they really wanted a girl. Que eles realmente queriam uma menina. They really, esse realmente é tipo assim, realmente, dá pra... Eu até meio que entendi aqui como na verdade, né? Mas ao pé da letra é realmente. They really, ou muito, dá pra... Eles queriam muito uma menina, eles realmente queriam uma menina, eles na verdade queriam uma menina. Tenta entender o inglês. They really wanted a girl. Eles realmente queriam uma menina. Pessoal, com isso terminamos aqui a primeira aula do Steve Jobs 2005 Commencement Address. Texto muito legal, você vai ver conforme o texto for se desenvolvendo. Tem muitas lições aí que você vai levar para sua vida deste texto. Novamente reforçando, gente, foque nas estruturas, tá? Não fique neurótico com a gramática, com saber isso, nem com pronúncia, só foque em absorver o inglês. A gente ainda está na fase 2 do curso, mineração, o aprendizado real. Eu recebi muita mensagem de gente assim, Mário, eu acabei a fase 1 e eu aprendi muito inglês. E a minha resposta é assim, ó, cara, primeiro, que massa, né? Ou tô aqui chegando nessa aula, já aprendi muito inglês. Isso é muito legal, realmente. O estudo de textos com áudio, ele faz muito inglês entrar na sua cabeça. O Anki faz muito inglês entrar na sua cabeça. A mineração de sentenças faz muito inglês entrar na sua cabeça. Mas isso aqui, gente, é só preparação. O aprendizado real do inglês vai vir mais pra frente nas próximas etapas. A gente está preparando. O método Vergara é um método bem complexo. É um método completo para te levar do zero à fluência. Então, tudo isso aqui é preparação. Texto com áudio Anki não é o que vai te trazer a fluência, por incrível que pareça. É o que vai te preparar para as atividades mais para frente que vão trazer a fluência, ok? Mas só com isso você já percebe o aprendizado. Na realidade, sim, também vai te trazer a fluência através disso. Mas o que eu estou dizendo é assim, se você está aprendendo bastante até aqui, cara, se prepare, porque mais para frente você vai aprender mais ainda, embora seja um pouco mais difícil mais para frente. Né? Você vai ter que passar pela etapa 3 do mar, que é mais difícil. Mas enfim, é isso aí. Primeira aula de texto com áudio, de texto novo, eu sempre falo mais, a aula fica um pouco mais longa. Pessoal, bons estudos, não esquece de fazer a mineração e a gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço.